Começa agora, Pode Falar Podcast. Salve, salve, meu garoto. Deixa eu só ajeitar esse ângulo aqui, rapaz. Ah, agora sim. Agora sim. E aí, Éder, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo jóia. Tudo Grande bem. abraço aí pro Rafa, que acabou de entrar. E primeiro, Johnny, cara, muito obrigado por ter aceitado aí a entrevista, a primeira entrevista que vai virar um podcast, enfim. Então, obrigado aí Uhum. por ter aceitado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Adoro trocar ideia com você, adoro falar sobre cerveja, então casou as duas coisas. Com certeza, com certeza. Bom, Saúde. saúde, porra, saúde, realmente. É... Ô Johnny, e antes da gente começar a bater esse papo e tal, fala um pouco os horários da cervejaria da Hora Vida aí de Indaiatuba e dias também, né, que abre. Tá um pouco mais complicado, né, durante essa pandemia. A gente está com o horário padrão de quarta a sexta, das 5 às 10, de Aham. sábado, das 11 da manhã até as 10 da noite também, e no domingo, das 11 da manhã até as 2 da tarde. E aí, conforme varia a questão do Plano São Paulo, né, das cores, a gente vai adaptando. Atualmente, essa semana a gente foi para a fase laranja, então a gente não pode atender no local, mas iremos trabalhar com delivery, com retirada de growler, tudo será divulgado aí nas redes sociais. Legal. Que é o arroba da Hora Vida Indaiatuba, certo? Arroba da Hora Vida em Indaiatuba. Beleza. Bom, a galera tá chegando aí e tal, e já são próximo das 8 horas. Acho que já dá pra gente começar, né, Johnny? Bora, eu já comecei aqui, né? É verdade. Bom, então vamos lá, vamos trocar essa ideia hoje. Caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta pro Johnny, fiquem à vontade. E, bom, Johnny, antes de. Eu tô aqui olhando pro lado por conta do notebook que tá aqui com as questões. Uhum. Antes de você se apresentar de fato e apresentar da Hora Vida também, você sabe a questão da história da cerveja? Onde que a cerveja nasceu, cara? Cara, eu sei. E na verdade a cerveja não foi inventada, né? Ela foi meio que descoberta. Certo. Primeiro a gente tem a definição da cerveja, né? Como uma bebida fermentada a partir dos açúcares de cereais. Então, isso é a cerveja. Aí o que acontece? Lá atrás, há 10 mil anos atrás, enfim, quando os povos ainda eram nômades e tal, eles, em determinado momento, eles descobriram a agricultura e começaram, né, deixaram de ser nômades, certo? E com a agricultura eles começaram a cultivar os cereais e com isso, em algum momento, eles colocavam água, né, para facilitar a digestão, enfim. E em algum momento, com leveduras selvagens, esse líquido fermentou. E aí, como os caras eram malucos, eles tomaram aquilo lá. E o pior, ou melhor, eles gostaram, Ou melhor, né? né? Tinha um Certeza. efeito inebriante, eles curtiram e começaram a adaptar. Até que chegou na bebida que a gente conhece hoje aí. Que legal, que legal. E agora, Johnny, fala um pouco de você e também da Hora Vida, cara. Tá legal. Você já falou meu nome, né? Eu sou o Jonathan, tenho 34 anos e a minha vida inteira eu trabalhei na área de TI. Desde do meu primeiro estágio lá com 16 anos até atualmente ainda trabalho na área, né? Aliás, a gente E fez a faculdade, né, junto. Eu não finalizei, você finalizou, né? verdade, é verdade. Mas se você tivesse finalizado aquela, talvez você não estaria me entrevistando hoje. Tem Então, razão. tudo foi se encaixando aí. Bom, então, e eu comecei a tomar cervejas diferentes, cervejas importadas, né, que eu nem conhecia pelo termo artesanal até então, por volta de 2013, 2014. Comecei a experimentar, enfim. E aí, em 2015, eu casei e a nossa lua de mel foi um mochilão pela Europa.
E entre os países que a gente passou, 3 deles são, assim, talvez o que tem mais tradição em cerveja. São até as 3 escolas cervejeiras aí, que são Inglaterra, Alemanha e Bélgica. Certo. Visitei esses 3 países, e aí o que eu já conhecia de cerveja era mínimo, e aí nessa viagem minha cabeça explodiu, né? Aí eu voltei, comecei mais atrás ainda, visitava a fábrica e queria provar cerveja diferente, comprava cervejas de outros estados, né? Por site, enfim. E aí pensei, meu, será que eu quero trabalhar realmente com cerveja? Ou será que é um hobby, né? Igual, tô curtindo e tal, mas acho que é só um hobby. Resolvi fazer um curso, né? Primeiro um curso básico em cerveja, onde eu aprendi um pouco mais sobre estilos, sobre degustação, e fiz também um curso básico de produção. Ah, legal. E aí eu percebi realmente que eu queria trabalhar, não era só um hobby, eu queria transformar o hobby em trabalho. Aí eu fui fazer um curso mais especializado, fiz o curso de sommelier no começo de 2018. Tá. Finalizei o curso e comecei a trabalhar na área, mas não de forma, não como o meu principal trabalho, né? Comecei a fazer Tá. uns Eram os freelas freelas, né? em Uhum. bares, em eventos, até que 2019 surgiu a oportunidade e nós abrimos aqui em Indaiatuba uma unidade, uma tap room da cervejaria da Hora Vida. Agora falando um pouco da cervejaria, a cervejaria da Hora Vida é uma cervejaria de Campinas. Aham. Ela foi fundada pelo Vagnão e pela Michele, e eles têm um terceiro sócio também, que é o Dida. Aliás, grande abraço pra eles, né? Um abração. E eles começaram a fazer cerveja em casa, né? No apartamento, na verdade, apartamento de 50 metros quadrados, e eles destruindo tudo lá com as panelas, lá fazendo uma maior sujeira, mas produzindo cerveja. Até Legal. que em 2015 eles lançaram realmente a Da Hora Vida como cervejaria. Foram 2 rótulos. E agora a gente está aqui em 2021, indo para 6 anos de cervejaria, com algumas dezenas de rótulos, com a Tap Room lá em Campinas, a Tap Room aqui em Indaiatuba, vários prêmios nacionais e internacionais. E um spoiler, né? A Tap Room de Campinas tá virando um brew pub, ou seja, vai começar a ter produção lá. Que Então, legal. vem aí ainda mais novidades. Ó, eu posso falar pra. Já fui tanto daqui de Campinas quanto aí, a sua. Caraca, a cerveja deles é sensacional, cara. Sensacional realmente. E, enfim, vira e mexe eu tô indo aí, né, Johnny? Vira e mexe. E, ô Johnny, a questão de como que a pessoa que quer virar beer sommelier, como que ela faz pra adquirir esse conhecimento, cara? Tá. É, Assim, como eu falei, eu fiz o curso, né? Então tem vários cursos bem bons no Brasil Uhum. todo. Eu fiz o meu em São Paulo, mas assim, tem no Sul, no Nordeste, a própria escola onde eu fiz, que é o ICB, eles dão esses cursos em outros estados também. Então, tem os cursos, mas realmente, como qualquer profissão, né? O curso ele te dá uma base. Tá. O que você precisa é a experiência. Então, é ir atrás, fazer freela, é carregar barril, é conversar. E a gente tem o termo que a gente usa, que os pilotos de avião têm horas voos. Sim. A gente precisa ter horas copos. Entendi. Tá? Então, assim, não tem segredo, tem que beber cerveja, mas não é aquele negócio de beber por beber. Você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que ler. Tem muitos livros, ótimos livros, que servem de referência, né? E assim, é experiência. E é interessante porque tudo na vida assim que você começa como um hobby e depois vai transformando numa profissão e tal, é isso, né? No começo você não sabe o universo gigantesco que existe por trás disso. E aí você vai lendo, enfim,
tomando gosto pela coisa e aí você descobre tudo isso, né? É exatamente isso, cara. Comigo foi exatamente assim. Tem muita coisa que até hoje eu não sei, né? Ninguém sabe tudo. E Sim. assim, cada coisa que eu aprendo, que eu conheço, só faz eu ter certeza da minha decisão. Legal, legal. E a questão de beber cerveja, tipo, você acabou transformando esse hobby num trabalho, mas você consegue apreciar e relaxar ainda bebendo, tipo, beber cerveja relaxando e tudo mais, pra você, dá pra fazer isso? Não, dá sim. É, tem muita gente que pensa, né, que me vê ali no bar atendendo, servindo e às vezes bebendo, e aí a galera acha que é o emprego dos sonhos, saca? E aí não é bem assim, né? Tem todo, a gente costuma falar que tem todo o glamour cervejeiro que a gente não posta no Instagram, né? Que é ó, antes de eu abrir o bar, né, para atender os clientes, o que que eu tenho que fazer, né? Então, como qualquer empreendedor, é controle de estoque, é pagar contas, é questão de marketing, é tudo que envolve uma empresa, né? Sim. E assim, eu bebo no serviço, não tem como, mas assim, é preciso separar o profissional, sabe? Porque às vezes, por exemplo, você vai lá e eu começo a trocar ideia com você, eu tenho que entender que eu não estou no rolê, Aham, sim. entendeu? Eu posso beber uma ali, brindar, enfim, é o correto, eu acho, até, não tem como se trabalhar num bar e não tomar cerveja, mas você tem que saber separar as coisas. E Certo. assim, a questão do sommelier, ela envolve bastante coisas relacionadas à cerveja, não é só a questão do serviço ali, entendeu? Você tem a questão de você avaliar se a cerveja tem algum defeito, de você saber indicar qual é a melhor cerveja para cada pessoa, porque você concorda que tem pessoas com conhecimentos diferentes de cerveja. Aham, sim, Então sim. ela chega lá na TEP e assim, eu tenho que saber atender ela da melhor maneira possível, entender a, e indicar a melhor cerveja para aquela pessoa, E eu acho que tem a entendeu? questão também de que, por exemplo, você lá na TEP, você chegam tanto clientes que já conhecem e já tomam cerveja artesanal, quanto aqueles que, tipo, é a primeira vez que a pessoa vai tomar. Então, Exato. de fato, você tem que saber, né? Conhecer para explicar para ela e tudo mais, para que ela tenha a melhor experiência, né? Exatamente, envolve tudo isso aí, depois tem até questão de harmonização e tudo mais. Então é uma área bem extensa. Legal, legal. Para você e para a Bruna, claro, a sua esposa, né, para quem não sabe, quais foram os passos mais difíceis para abrir a TEP, cara? Cara, assim, foi o nosso primeiro negócio, então Certo? só por aí, né, independentemente se fosse de cerveja ou qualquer outra coisa, já teria essa Essa dificuldade, porque carga, o né? Aham. primeiro sempre é mais, exatamente, essa carga, o primeiro é sempre mais difícil, né? Então a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre de como administrar um negócio, né? A parte operacional da coisa, da cerveja, de servir a galera, isso aí eu já tinha uma certa experiência, né? De ter trabalhado antes com isso. Claro que muda quando o estabelecimento é seu, né? Muda um pouco, mas a maior dificuldade foi exatamente isso, a inexperiência Uhum. de business mesmo, saca? Tá. Mas é isso aí, é aprendendo sempre. A questão também, por exemplo, o Alessandro está falando que o primeiro realmente é complicado, né? A questão da primeiro trampo e tudo mais, né? Ele Eu falou que acredito que ele. acho que ele Que, tá falando disso, né? Vamos imaginar que eu acho seja que sobre sim, isso. né? Conhecendo o Alessandro do jeito que eu conheço, sei lá, né? Mas tem a questão também, Johnny, que você, além de trabalhar no TI e tudo mais, você tinha o Eu Vou de Mochila, que é o blog, né? Ou seja, e vocês costumavam viajar frequentemente e tudo mais, e obviamente você tendo um estabelecimento tem que mudar completamente isso. Foi algo que
de uma forma ou de outra, você sentiu essa mudança? Sentimos bastante, cara. Mesmo tendo conversado antes de que isso aconteceria, foi difícil, porque a gente estava acostumado, a gente tinha os finais de semana livre, né? A gente costumava viajar bastante. Então, e aí, como eu estou à frente da operação, isso acabou, né? Praticamente acabou. Os finais de semana são os dias que eu mais trabalho, na verdade, né? Então inverteu completamente e a gente sentiu bastante. Agora, com um ano, né, mais de um ano de operação, a gente vem conversando e vem conseguindo agora a gente contratar outras pessoas, né, como freela, enfim, para conseguir ter alguns dias de descanso, dar uma Sim. passeada, quem sabe até tirar umas férias. Tá certo. Não, você sabe que eu tô falando dessa coisa do site, assim, porque eu tinha o Cinema e Pipoca, que ele tá parado lá e tal, igual acontece com o Eu Uhum, Vou de Mochila, e assim, sim, é difícil a gente tá nessa aí de blog, já fazia muitos e muitos anos, e assim, é muito difícil, né, você desvincular de fato para você fazer algo novo, assim, né, igual aconteceu comigo dos freelas e tudo mais, e com você na TEP. De fato, eu acho que eu ainda sinto, sabe? Às vezes um pouco de falta e tudo mais, mas eu acho que são escolhas, né? é verdade. Eu também adorava o blog, né? Assim, o blog veio como uma, como que eu posso dizer? Bom, eu primeiro, antes de gostar do blog, de ter o blog, eu gostava de viajar. E o blog veio pelo meu gosto de viagem, né? Quase uma Então aí, necessidade, assim, né, pra contar e isso, tudo mais. exatamente. Então o blog deu uma pausa, mas a vontade de viajar continua. Legal. E, cara, como que vocês sobreviveram? A gente ainda tá na pandemia, mas assim, como que vocês estão sobrevivendo e tal, nesse período que é, porra, absurdamente bizarro, né, que a gente tá passando? Nossa, é um negócio assim sem precedentes pra gente, né? Por mais que teve ali outras situações de pandemia, assim, a gente não passou nem perto, acho que nem nossos pais, nem nossos avós, né? É, Então é uma coisa sem precedentes, assim. Então já seria difícil se a gente tivesse com a vida normal, digamos, né? E aí, verdade. tendo um negócio, e assim, a pandemia começou, assim, a questão da pandemia não, né? Mas a questão de começar a fechar e ter o lockdown, Lockdown. quarentena, né? Não chegou a ser um Sim, lockdown. verdade. Começou mais ou menos em março. Então a gente tinha 4 meses de operação. A gente inaugurou em novembro de Caraca. 2019. Então, assim, quando começou tudo, a gente assustou bastante. Abrimos planilhas, fizemos cálculos, quanto tempo a gente consegue durar sem vender nada, né? Com o que tinha em caixa, enfim. E só que ao mesmo tempo, a gente não sabia onde iria parar essa pandemia, se iria parar, né? Eu lembro que lá no começo a Verdade. gente vai até o meio do ano, né? Então tinha esses pensamentos assim. Ah, enfim, na TEP a gente conseguiu, mesmo nesses 4 meses, formar um círculo de clientes ali bem bacana, mesmo com pouco Legal. tempo. Então foi meio que o que salvou a gente durante a pandemia. No nosso plano de negócios, antes de começar, a gente sempre teve como base assim ter o custo muito baixo, Tá, manter o entendi. custo operacional o mais baixo possível. Então, isso também ajudou a gente a sobreviver. E toda aquela questão do que o empreendedor tem que ter, né? Se reinventar, se adaptar. Então, a gente começou a fazer delivery. A Legal. gente já tinha os growlers, então a gente começou a divulgar mais isso para a galera poder, poder ir até lá e retirar, ou a gente fazer entrega. E assim, não sei se é sorte, se é azar, mas o nosso tipo de produto, o que a gente vende,
meio que deu um up até durante a quarentena, porque a galera não Tá. podia sair, não podia se encontrar. Então, a galera ficava em casa assistindo live, pedia comida no E iFood, bebida. enfim, e pedia bebida, entendeu? Então a gente, enfim, conseguiu passar aí é, por- pela pandemia que não acabou ainda, na verdade, né? Sim. Mas quando chegou novembro de 2020, a gente fez questão de comemorar o nosso 1 ano. Não foi a festa que a gente Legal. imaginava, né? Não, na Não grandeza que a gente dava, né, gente? imaginava, mas Aham. a gente fez questão de comemorar que conseguimos passar, né? Sobreviver aí. Com certeza. E estamos Com certeza. sobrevivendo, se reinventando a cada dia, tentando trazer coisas novas, produto da melhor qualidade, enfim, Ó, o essas Alessandro tá coisas. falando aqui, por falar nisso, ele quer uma IPA, Johnny, bem gelada, tá? Ah, é, eu tô tomando uma aqui, ó. Tô tomando uma aqui agora. Só pra inveja, só pra causar inveja aí. Ô, Johnny, e na TEP são 10 torneiras, correto? E aí você, como é que é a questão da troca, assim? Você, a cada mês, vocês têm trocas de cerveja diferentes, assim e tal? A gente tem 10 torneiras, 5 delas são as cervejas de linha Tá. e as outras 5 são cervejas sazonais. Então elas vão trocando de tempos em tempos. Não tem um padrão assim, todo mês Uhum. troca, né? Mas assim, a gente tem bastante novidade. O Vagnão, que é Legal. o cervejeiro, ele é bem criativo, então sempre tem coisa nova. E às vezes relança, né, alguma que fez muito sucesso. Então você tem cerveja que é mais indicada para o inverno, então ele lança no meio do ano, acabou esse lote, ele para, no ano que vem ele lança de novo. Outras Tá. cervejas que, ao contrário, são mais indicadas para o verão, que são mais leves, né? Então ele lança mais no final do ano, aí vai lançar só no outro ano. Então a gente sempre tem novidades, a gente tem a base e sempre tem novidades. Então a gente consegue fazer um mix bem legal aí. Legal. E Johnny, qual que foi a cerveja mais excêntrica que você já tomou, cara? Que eu já, que eu já tomei. É. Cara, não sei se eu tomei cervejas muito excêntricas, não. Vou falar de Sim. algumas da Hora Vida, por exemplo. Claro, claro. Eu- Aham. a gente tem até nesse momento, engatado, é uma cerveja do estilo Gose. Gose, tem que falar com sotaque alemão, que é uma cerveja da escola alemã. E só para explicar um pouquinho, essa cerveja era feita antigamente com uma água de um rio chamado Gose, lá na Alemanha. Uhum. E esse rio tinha água salobra, água salgada. Então, claro que na época eles não tinham estilos definidos, né? Mas hoje, como você tem os estilos, você tem uma cerveja do estilo Gose, que ela é ácida e salgada. Tá. Então só já é um estilo meio excêntrico. Sim, com certeza. E na nossa receita, o nome dela é Tamaru, ela leva tamarindo, Cara, é aquela do bom, hein? suco do Chaves, É bom, e hein? pimenta. Você já tomou, né? E Já, leva caramba. pimenta, cara. Então é bem exótica, assim, porque você toma ela, né, ela é mais ácida na boca, daí você E no engole, final, no né? final Parece que no vem, final. vem a picância da pimenta, cara, então é uma coisa bem diferente. Exatamente. Outra que a gente lançou em 2019, e aí foi lote único, era uma cerveja do estilo Pastry Stout. O nome dela era Slap the Panther, em homenagem à tiazinha do vídeo do Tapa na Pantera. Sei. Então, ela é uma cerveja escura, mais encorpada, mais alcoólica, né? E ela trazia lembranças de bolo de laranja, de pudim e Nutella. Claro que ela não Caraca. levava esses ingredientes, né? Mas ela Aham. levava ali avelã, o cumaru, que são ingredientes que vão trazer as lembranças dessas, dessas Desses. comidas assim, né? Então Sim, sim. a intenção era lembrar alguma coisa que você comia quando estava na larica. Ó, o Eric perguntou, mas a cerveja anterior que a gente estava comentando, ela tem gosto de tamarindo ou de pimenta? Ela parece Cara. tamarindo, mas tem gosto de pimenta. Como que é? Lembra da historinha do Chaves? Não, ela tem um sabor mais ácido,
traz o tamarindo bem levinho e a pimenta vem só no final. Depois que você engole, fica o Verdade. chamado retrogosto ou aftertaste, para ser um pouco mais bonitinho, né? Bem no finalzinho a pimenta só. E o E Rodrigo é- está perguntando quanto tempo demora para a cerveja ficar pronta? Depende da cerveja. Depende da cerveja, mas tem uma média de 3 semanas, dependendo da cerveja até um mês. E aí você tem cervejas envelhecidas, né? Você prepara ela, depois põe em barrica de madeira, deixa envelhecendo. Então, assim, não é rapidinho, Não tem não. um padrão, né? Também, Não né? tem um padrão e também não é tão rápido. Ela tem o tempo de fermentação, tem o tempo de maturação. Olha, É, tem aqui a arte singular. Ela falou que é a melhor do mundo. Essa cerveja. ah, aí sim, saúde. E uma outra coisa, aliás, o Alessandro, cara, tá aí na live, ele pediu para perguntar o seguinte: qual que é o seu estilo de cerveja favorito e qual é a mais amanteigada? Ele pediu pra perguntar. A manteigada, acho que ele tá falando da cerveja do Harry Potter, né? Certeza, né? A mais amanteigada é essa. Na verdade, o sabor ou odor de manteiga, ele é um defeito na cerveja. Ele é o que a gente chama de off flavor. E qual que é o meu estilo preferido, você perguntou? Exatamente. Essa é uma pergunta bastante difícil também, cara. Porque, né, cada momento, enfim, tem fases que você tá mais para cervejas mais pesadas, mais leves. Eu vou falar da minha cerveja preferida da Hora Vida, que é a cerveja chamada 78 IBA. É uma India Black Ale, ou mais popularmente conhecida como Black IPA. É uma cerveja que traz o amargor da IPA, com as características sensoriais dos maltes escuros, lembrando um pouco de café, chocolate amargo. Tem uma cerveja bem complexa, bem alcoólica, 7,8 teor alcoólica. Enfim, A Bruna perguntou qual a cerveja que você não curte. e essa é mais fácil de responder, né? Você não tem nenhuma, né? Ô, Johnny, meu pai também, o senhor Valdemir, pediu para Valdemir. perguntar pediu para perguntar o seguinte: qual que é a cerveja, qual a cerveja mais cara que você já ouviu falar, enfim? Caraca, mano. Ó, pra você ter ideia, tem cerveja com focos de ouro, que deve estar aí Certo. na faixa dos R$ 500 a garrafa, R$ 400. Tem uma cerveja muito, vamos dizer, com hype bem alto, que é uma cerveja belga, chamada Deus. Aham. Ela é uma cerveja que ela é produzida na Bélgica, é fermentada, depois ela vai para a França. Eu não sei se ela vai para a França e depois é engarrafada ou se ela é engarrafada e depois vai para. Acho que ela vai para a França, é engarrafada em garrafa de champanhe e passa por uma segunda fermentação na garrafa, com o mesmo processo do champanhe, que é o método champenoise, Ah, que a garrafa tem que ficar deitada a 45 graus, em determinada temperatura, e de tempos em tempos tem que ir lá e girar a garrafa a tantos graus, entendeu? Então é uma garrafa também que está aí na casa dos seus 300, R$ 400. caraca. Ó, a Isba Esbarro, Roberto. A esbarro Isba. aberto. Ou esbarro. É, é, per- O Isba. Perguntou o seguinte, aguardando. Perguntou não. Ele quer uma Beer Mile em Indaiatuba, tá? Quer uma Beer Ah, Mile em boa. Indaiatuba. Sabe que está nos planos, né? A BMI, para o pessoal entender aí, é uma corrida que mistura cerveja com corrida. E a gente, antes de eu ter a TEP aqui, né, a gente organizava ela em Campinas. A gente fez Eu sei umas muito quatro ou bem. cinco versões, versões não, edições. E a ideia é trazer a BMI aqui para Indaiatuba. Só que a Boa. gente está esperando toda essa maluquice, né? Toda essa pandemia passar. A gente não quer causar, né? Nada. Então a gente, Aglomerações e tal, né? aglomerações, enfim, não quer que ninguém dos nossos clientes se contamine. Então a gente está esperando, mas
tá na manga aqui, vai sair, ainda vai Tá sair. certo. Ó, a Bruna tá perguntando, você já tomou a cerveja Deus? Eu já. Ah, moleque. Só por esse nome tem que ser caro, né? E E sabe Johnny, que, só uma pode. curiosidade, tem uma outra cerveja belga também, chamada Duvel. Duvel em flamenco, não sei em que idioma, significa diabo. Então, tem as duas versões. Entendi. Até na cerveja tem as duas versões. E olha, quem falou aqui, peraí, o Barba na Brasa falou que homem lindo, Johnny. Ah, Ah, obrigado. Eles são lindos. ô Johnny, e quais são os rótulos, sonhos de consumo, assim, de todo bebedor de cerveja artesanal? A Deus está entre eles? A Deus com certeza é uma delas. Com Aham. certeza. Deixa eu ver. Tem, a gente tem uma categoria de cerveja que são as cervejas trapistas, que normalmente chama bastante atenção da galera. Uma delas em específico, que é a Vesbleteren 12. Vesbleteren é o nome da abadia onde eles produzem lá. Tá. Ela já foi considerada a melhor cerveja do mundo. Não sei se é muito polêmico, né? Essa é a melhor do mundo, mas enfim, já foi considerada a melhor do mundo. E ela é produzida pelos monges, né? Lá no mosteiro. E para você comprar ela, você tem que se cadastrar no site, falar o dia que você vai, qual placa do carro que você vai. E, enfim, aí você vai lá no mosteiro e consegue Fazer comprar uma uma quantidade. trilha, né? Isso, Falar 5 senhas, né? Tipo. exatamente, passar pelo labirinto, enfim. E aí você tem direito a comprar uma quantidade limitada lá Caramba. da cerveja. Claro que tem, se você for para a Bélgica, você consegue comprar em algumas lojas lá, né, que a galera acaba comprando e revende. E o Legal. engraçado, né, você tinha perguntado de custos, lá, para você comprar no mosteiro, ela deve sair ali 1, 2 euros a garrafa. Ah, Se você procurar aqui no Brasil, acho que no Mercado Livre você deve encontrar alguém vendendo assim, deve estar na casa dos cento e pouco, R$ 200. caraca. Caramba. E a gente comentou um pouquinho, né? Você falou rapidamente a respeito de harmonização, né? Uhum. Mas quais são as vantagens de fazer a harmonização com cerveja, cara? Tá. A cerveja, ela é muito fácil de harmonizar, porque você tem uma gama enorme, né? E é uma das coisas que eu mais gosto na cerveja, ela é muito democrática. Ela tem cerveja com até cerveja sem álcool, até cerveja com 14% de teor alcoólico. As cores são mais variadas possíveis, aromas e sabores, uma infinidade, né? A gente não dá nem para enumerar. Então você tem um estilo de cerveja para cada situação, para cada temperatura, para cada comida, Pessoa também. para cada pessoa também, exatamente. E aí você harmonizar uma comida com a cerveja, quando dá certo, ele traz né, você tem o sabor da comida, o sabor da cerveja. Quando você consegue harmonizar, ele traz um terceiro sabor que explode na sua boca e você, cara, eu quero mais disso, eu quero mais, saca? Então é isso que eu acho que é isso que a harmonização traz, cara. E eu acho que o legal também, eu estou dizendo como um leigo total, mas é Uhum. legal também você ir descobrindo, né? Você tentar, fazer as tentativas de fato, né? Óbvio que aí você tem uma, ó, determinada cerveja é legal com esse tipo de comida, enfim. E aí você vai tentando para ver qual de fato você, seu paladar e tal, aprova mais, né? Vamos dizer assim, né? Não, você falou tudo, cara. A gente tem as diretrizes, né, de harmonização que você tem que tentar seguir, enfim, mas vai muito do seu paladar, né? E é o que você falou, é experimentar. Experimentar, Aham. experimentar, experimentar, cara. Não tem outro jeito. Legal, legal. E aí a questão da harmonização também, né? Quando você
levava e tal, os food trucks na TEP, você pensava também na questão de harmonização, na questão das cervejas que estavam lá e tal? Você, obviamente pensava nisso. Cara, a gente pensa, mas nem todos, assim, por exemplo, o food truck vai com um cardápio ali de 5, 6, 10 itens, e aí é difícil você conseguir harmonizar. É, Tá. por mais que a gente tenha uma variedade de 10 estilos de cervejas ali, também, né, dentro da gama que eu falei de cervejas, a gente é só uma pequena fatia ali, né? Aham. Mas pelo menos um item do cardápio a gente consegue harmonizar. A gente já tem, né, as coisas que a gente já sabe que dão certo, né? Um hambúrguer com uma IPA. Já é bem conhecido que isso dá super certo. Pode dizer que já é um clássico já, né? Já é um clássico, exatamente. Bem isso, bem isso. Então, né, a gente tenta dentro do possível. Agora a gente está começando uma outra ideia lá na TEP, né? Que até então, só para explicar para quem tá nos assistindo, a gente não tem cozinha lá. Uhum. Então a gente tem as cervejas e sempre convidava algum food truck. E agora a gente está começando a incluir alguma coisa, inclusive com o Barba na Brasa, não sei se ele está aí ainda. Então a gente vai, quando por alguma comida, a gente vai ter sempre essa preocupação aí, tentar harmonizar com alguma cerveja para trazer uma experiência ainda mais legal para o nosso cliente, né? Que massa, que legal. É, e você acha que esse mercado das cervejas artesanais, ele ainda tem muito a crescer, cara? Ó, o Barba tá aí, ó. Aí, ó. Você diz a nível Brasil? A nível Brasil, exatamente. A nível Brasil, tá. A gente chegou em 2019 a gente chegou a 1.000 cervejarias registradas no mapa. Caraca. Então, são as oficiais, né? 1.000 cervejarias, fora o que a gente tem de cervejeiro caseiro, né? Então, se você for pensar, 1.000 cervejarias, se cada uma produzir 10 rótulos, que é pouco, você tem 10.000 cervejas, né? 10.000 tipos de cervejas. Caramba. Ainda assim, o market share de cerveja artesanal é de 1 a 2%. Ou seja, de toda a cerveja vendida no Brasil, entre Caramba. 1 e 2% é cerveja artesanal. Entendeu? Se você olhar para os Estados Unidos, que é meio que. Não, meio que não, né? Meio que não, né? Ele é uma referência pra gente, a gente tem muita influência dos Estados Unidos. Lá eles estão entre 15 e 20%. Tá, entendi. Então, eu acredito, não vai ser de um ano para o outro, ainda mais agora com tudo isso que a gente está passando, a gente deva chegar em algo próximo disso. Atingir aí pelo menos 10% de market share com cerveja artesanal. Eu acho que então tem muita coisa para crescer, cara. O que eu converso sempre com amigos, com a Bruna, enfim, é que dentro do nosso círculo de conhecidos, a maioria conhece cerveja artesanal. Só que se a Sim. gente sair das bolhas, né, falando um pouco de bolhas, tem muita gente que não conhece, Aham. saca? Ainda tem um preço mais elevado, então acho que ainda tem muito caminho aí pela frente. E às vezes eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver enganado, que às vezes as pessoas que tomam, por exemplo, as cervejas mais convencionais, vamos dizer assim, às vezes ela tem um pouco de medo, receio, não sei, de experimentar as cervejas artesanais e esses novos estilos. Não, total, você está certíssimo. E aí é que entra o trabalho do sommelier. Porque se Tá. você pega um cara, eu vou falar marcas aqui, tá? Claro, claro. Você pega um cara que toma cervejas mainstream, são essas que a gente tem, que a gente encontra no mercado, o cara que toma Brahma, ele vai chegar na sua tap room, no seu bar, e você vai dar logo uma IPA para ele, entendeu? A diferença É é muito muito grande. grande, é muito grande, tanto de sabor, de amargor e de preço, Tá. né? Não tem como. Então, voltando àquilo que a gente falou no começo do trabalho do sommelier, é saber
indicar a cerveja correta, porque dentro das cervejas artesanais você tem todos os estilos. Você tem estilo até mais leve do que uma Brahma, Aham, mas menos certo. amargo do que uma Heineken, entendeu? Então é Entendi. muito do trabalho do sommelier não traumatizar o cliente, né? Porque não, O cerveja cara já artesanal é vai com muito medo, né? amarga, Sim, né? E aí ele vai entendi. falar, eu vou trocar esse produto aqui que eu tomo de boa, pago X reais. Vou tomar um produto aqui que eu não gosto, vou pagar 10x, Aham, né? Aí você certo. traumatiza e perde o consumidor de cerveja Com, artesanal. com certeza. E as duas últimas questões, Johnny, para finalizar essa live. Como que é a presença feminina no mundo cervejeiro, cara? Tá, a gente tem uma presença feminina forte, apesar de ser um mundo ainda muito machista. Saiu reportagem no Fantástico outro dia aí de machismo num grupo de WhatsApp, né? Eu nem lembro direito exatamente o que ocorreu. Uhum. Enfim, mas tem, principalmente na questão de produção, Tá. mas a gente tem, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. A Kátia Zanata, ela foi a primeira sommelier do Brasil. Não a primeira mulher, a primeira sommelier de cervejas do Caramba. Brasil foi a Kátia Zanata. E ela tem uma experiência gigantesca, tanto na área de produção, ela é sommelier e ela é uma das donas, na verdade, do ICB também, que foi onde eu fiz o curso de sommelier. E um outro exemplo é a Beatriz Ruiz. Beatriz Ruiz. Ela trabalha atualmente acho que na Ambev Uhum. e ela foi a primeira pessoa do Brasil a conseguir o certificado Cicerone. O certificado Cicerone é como que eu posso? É um programa de certificação para profissionais da cerveja. Tá, Então envolve entendi. conhecimento tanto de sommelier quanto de produção, armazenamento, serviço, enfim, é uma Legal. coisa Porra, bem completa, assim, é um título bem bacana e foi a primeira pessoa no Brasil a obter essa certificação. Eu que legal. não sei ainda se ela é a única, viu? Não sei se depois dela alguém mais obteve essa certificação. Então, esses são só dois exemplos, né? E aqui perto da gente também temos outras mulheres trabalhando e conhecendo às vezes mais do que muitos homens por aí que se dizem conhecedores de cerveja. Enfim, é uma luta ainda, né? É uma luta difícil, não só na questão cervejeira, mas tem o machismo, a sociedade machista aí, né? Sim, uhum, Mas acho que com aos certeza. poucos elas estão conseguindo um espaço que é totalmente merecido. Legal. Ó, a Erika Crisper falou o seguinte, que a galera toma o que vende nos botecos. E aí por isso que não bebem cervejas artesanais. Aí é questão de tipo de modelo de negócio, né? Também, é Ah, o verdade. cara, o cara abre um botecão em frente à faculdade, ele vai querer vender o litrão da cerveja mais barata, e é o que esses caras vão consumir, entendeu? Não adiantaria eu abrir a Exatamente. Taproom da Hora Vida, por exemplo, em frente a uma facul, que eu não ia obter o mesmo sucesso, eu acho. Aham, entendi. E por fim, Johnny, você acha que existe rivalidade entre sommelier de vinho e sommelier de cerveja, cara? Ri- Polêmicas, né? Rivalidade? Rivalidade. Cara, eu nunca tive, nunca vi nada a respeito também não, viu, cara? Entendi. Eu acho que culturalmente o mundo dos vinhos sempre foi um pouco mais glamuroso, né? Que nem a cerveja, você tem a cerveja vendendo no boteco, ali em frente à faculdade e tal. Agora o vinho sempre foi uma coisa de romance, vamos brindar alguma coisa, né? De comemoração e Sim, enfim. sim. Mas eu acho que as duas vertentes atrapalham um pouco, tá? Quando você eleva muito um produto, você não Tá. consegue atingir a maioria. E quando você rebaixa muito um produto, então você também não consegue. Então, acho que a cerveja artesanal veio exatamente para isso. E aí o vinho tem que dar um jeito de, né, de se popularizar um pouco mais.
Certo. Mas de rivalidade, eu nunca passei por nenhuma situação. Já recebi cliente que é sommelier de vinho lá na TEP, trocamos altas ideias e degustamos cervejas, foi bem legal. Que massa. E Johnny, acho que é isso. Eu quero agradecer novamente aí a sua presença, você ter aceitado esse convite. E, bom, apesar de estar aqui nos comentários, ó, o Barba falou, vocês atrelam o consumo de cerveja artesanal? Por exemplo, o maior consumo está a partir dos 30 anos de idade? Tem essa... Cara, eu vou falar não fiz nenhuma pesquisa, também não li nenhuma pesquisa, mas eu vou falar do meu achismo, né, do que eu vejo. Eu acho que um pouco, porque a galera mais nova, além de não estar totalmente estabilizado, digamos assim, né? Às vezes acabou a faculdade, está no estágio, enfim, não consegue, apesar de você ter cervejas artesanais já mais em conta. Enfim, eu acho que quando as pessoas já estão numa situação mais estável, já passou aquela fase de curtição da vida, e aí entra naquela de beba menos, beba melhor, Certo. e aí eu acho que a maioria, assim, é a partir dos 30. Não que não temos pessoas mais jovens tomando cerveja artesanal, né? Mas acho que a Aham. maioria é assim, acima dos 30. Entendi. Johnny, então, brigadíssimo pelo bate-papo, Eric. Valeu aí pelo elogio. E, Johnny, deixa aí suas considerações finais. É isso aí, eu que agradeço você pelo convite. Espero que role uma segunda, mas aí ao vivo, com a gente lá na TEP, tomando uma, né? Fechou. E, bom, meu Instagram aqui, john.padua, no Instagram da Tap Room, da Hora Vida, em Dayatuba, da hora sem H. E é isso. Instagram, qualquer coisa manda mensagem lá e vem conhecer a gente, vem degustar algumas cervejas aí. É isso aí, porque ó, a cerveja é boa, já experimentei, pô, sensacional. Um grande abraço. Segunda-feira que vem às 8 horas da noite, live com o Dan Pessoa, o autor do livro Rainha de Gesso e outros também. Então é isso, gente. Muito obrigado por para quem ficou até agora. Valeu, forte abraço, Johnny, forte abraço a todos e até mais. Valeu, abraço. Falou.